em nome de Jesus. Amém? Abra as nossas Bíblias da primeira epístola aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 12. Hoje é culto de ensino. Glória a Deus. E tem uma palavra de Deus para a sua vida. Glória a Deus. Primeira epístola aos Coríntios, capítulo 12, verso 12 em diante. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. E todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se a orelha disser, por que não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, e nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, também muito mais honra. Porque os que são mais nobres não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra aos que tinham falta dela. Para que não haja divisão no corpo. Antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Amém? Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, fala conosco segundo a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podem tomar os nossos assentos. Nós vemos aqui falando sobre o corpo de Cristo, a igreja, a unidade desse corpo e a sua diversidade. Pois dentro desta palavra, nós vamos aprender hoje 10 ensinamentos sobre o corpo de Cristo. 10 ensinamentos sobre o corpo de Cristo. Os irmãos que têm as suas Bíblias, fiquem prontos para me ajudar aí quando eu pedir. Número 1, primeiro ensinamento sobre o corpo de Cristo. Versículo 12 ao 14, nos mostra que embora sejamos muitos, somos um só corpo. Ou seja, por mais que nós sejamos muitos e diferentes, mas unidos, somos um só corpo. Não há 2 corpos, não há 3 corpos, só existe um corpo. Mesmo com a diversidade, mesmo com a diferença que nós temos uns dos outros, nós somos um só corpo, um corpo único. Alguém lembra de 1 Coríntios capítulo 10, versículo 17. Olha o que a Bíblia Sagrada vai dizer. 1 Coríntios 10, 17. Porque nós, sendo muitos,
somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Mesmo sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque participamos do mesmo pão, ou seja, do mesmo corpo. Nos alimentamos do mesmo corpo, participamos do mesmo corpo. Então, amados, nós precisamos entender que nós precisamos estar unidos num só corpo, num só propósito. Estar unido num só corpo significa num só propósito, num só objetivo, com a mesma meta. Porque não adianta um querer puxar para o lado ou querer puxar para o outro, que não dá certo. Verdade. Amém? Amém. Então, o primeiro ensinamento que Paulo nos ensina aqui é que, embora sejamos muitos, mas somos um só corpo. Ou seja, não é porque somos muito, vamos montar um corpo aqui, vamos montar outro corpo ali. Não é assim que funciona. Podemos ser muitos, mas é um só corpo. E esse corpo representa o corpo de Cristo, a igreja dele. Segundo ensinamento, amados, que Paulo nos ensina aqui. Embora sejamos muitos, nem todos têm a mesma função. Olha o que diz no versículo 17. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Versículo 19. Se todos fôssemos um só membro, onde estaria o corpo? Para complementar o que eu estou dizendo, Romanos capítulo 12, versículo 4. Romanos 12, versículo 4. Porque assim como um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. A mesma operação, a mesma função. Ou seja, embora sejamos muitos, nem todos temos a mesma função. E essa função, amados, assim como no corpo, cada parte do nosso corpo tem uma função, está falando sobre a diversidade de ministérios da igreja. Se nós olharmos no final, diz assim, no versículo 28, 29 e 30. E a um pôs Deus na igreja, primeiramente para apóstolos, segundo lugar profeta, terceiro lugar doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de língua. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Nem todos, tem todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas e interpretam todos? Ou seja, somos vários, mas nem todos têm a mesma função. Um Deus chamou para profeta, outro Deus chamou para doutor, entendeu? Cada um tem a sua função. Então nós precisamos entender, irmãos, que embora sejamos muitos, mas nem todos têm a mesma função. Se eu fosse escolher, se eu pudesse escolher, se eu tivesse o direito de escolher, eu queria ser cantor. Eu também. Eu queria ser cantor, porque no mundo, eu fui capoeirista, para quem não sabe. E a coisa que eu mais gostava era de cantar nas rodas de capoeira. E eu cantava nas rodas de capoeira, irmãos, todo mundo gostava, a gente até chorava, eu cantando nas rodas de capoeira. Eu pensei, quando cheguei na igreja, é cantor com você. E eu descobri, amados, que embora na capoeira eu era o cantor, na igreja eu não servia para cantar. Entendeu? Não servia para cantar. Então, amados, nós podemos ser muitos neste corpo, mas nem todos têm a mesma função. Mas nós vamos aprender mais abaixo que, embora não tenhamos a mesma função, somos importantes. Entendeu? Então você tem a sua função, eu tenho a minha. Às vezes a gente pode ter uma função bem parecida, né? Mas cada um tem a sua função. E quando nós estamos no nosso lugar certinho, a coisa funciona bem certinho. Número 3, terceiro ensinamento. Vamos lá que são 10. Embora sejamos muitos, número 3, somos membros individualmente uns
dos outros. Romanos 12, versículo 5, alguém lê para mim? Estou parafraseando com Romanos, porque também fala sobre o Assim, corpo. nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Embora nós sejamos muitos, nós somos membros individualmente um dos outros. O que significa isso? Que por mais que eu seja, amados, um membro do corpo e tenha uma função, vamos dizer assim, diferente da sua, a minha muitas vezes só vai funcionar como a sua. Somos membros individualmente um do outro. Ou seja, para você entender melhor, minha mão, ó, mas o que seria dessa mão sem o braço? Está entendendo? A Cris canta que é uma bênção, mas não toca nada. Ou seja, se não tiver um playback, não tiver o volto para tocar, o que é só a Cris cantando? Seu instrumento. Entendeu? Nós somos membros individualmente um dos outros. Nós, para exercermos a nossa função no corpo, nós precisamos um dos outros. Até para eu ministrar aqui, para eu ensinar nessa noite, o que adianta eu ter um estudo aqui, eu ser, vamos dizer, doutor na palavra, se não tivesse ouvintes para ouvir aqui hoje? Se eu não tivesse para quem falar aqui nessa noite. Está entendendo? Então nós somos membros individualmente um dos outros, ou seja, nós precisamos um dos outros para exercer a nossa função no corpo. Aleluia. Dessa maneira. Você pode ser o cara no corpo, mas sempre vai ter alguém que está, amados, ou antes de você, ou acima de você, que vai ser necessário estar ligado em você para você funcionar. Porque senão você não vai funcionar. Está entendendo? Então, amados, nós, embora sejamos muitos, somos membros individualmente uns dos outros. Aleluia. Então, nós temos que ter essa consciência que nós sozinhos não somos nada. Né? Somos nada. Você pode ter uma voz maravilhosa, né? Uma garganta forte, estrondosa, mas tira a língua aí para nós ver o que acontece. Não vai sair nada, porque precisa da língua. Não é só as cordas vocais. As cordas vocais são importantes, mas sem a língua não funciona. As minhas cordas vocais são afinadíssimas, mas e sem a língua? Está entendendo? E às vezes a língua é a pessoa, o seu irmão, que faz essa parte na sua vida. O que nós precisamos entender, que porque nós estamos ligados no corpo, nós somos membros individualmente um dos outros. Nós estamos ligados. Estamos ligados. Amém? Amém. Então, primeiro, que embora sejamos muitos, somos um só. Número 2, só recapitulando, embora sejamos muitos, nem todos têm a mesma função. Número 3, embora sejamos muitos membros, mas somos individualmente membros um dos outros. Número 4, você precisa aceitar sua posição no corpo e entender que independente do lugar, você é importante. Aleluia. Olha o que a Bíblia Sagrada nos mostra, no versículo 15 e 16. Se o pé disser, por que eu não sou mão? Não sou do corpo? Não é porque é pé que não é do corpo. Mas, ou não será, pois, do corpo? E se a orelha disser, por que não sou olho? A orelha querendo ser olho. Mas, por ela ser orelha, ela não é do corpo? Ou seja, não importa o meu lugar no corpo, eu sou o corpo. O corpo precisa de mim. E a Bíblia Sagrada nos mostra algo mais forte ainda. No versículo 18 diz assim, ó: mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles aonde Ele quis. Ou seja, você é
e estar no corpo no lugar que Deus quis. Se Deus quis você para ser olho, não queira ser ouvido. Se te escolheu para ser ouvido, não queira ser olho. Se te escolheu para ser pé, não queira ser mão. Porque não é porque é pé, irmãos, que é inferior à mão. Pelo contrário, os pés é o que leva todo o corpo. Está entendendo? Diga amém. Amém. Então, nós temos que aceitar e entender que, independente do nosso lugar, nós somos o corpo e somos importantes. Glória a Deus. Somos importantes. Às vezes você não canta, às vezes você não prega, mas você é um intercessor. Às vezes você não canta, às vezes você não prega, mas é um dizimista, um ofertante, que ajuda a manter o corpo. Está entendendo? Então não importa para que Deus te chamou para fazer parte do corpo. O que importa é que você é o corpo. E o corpo precisa de você. Mas assim como o corpo precisa de você, você precisa do corpo. Porque a gente, às vezes, irmãos, esquece dessa parte. Eles precisam de mim. Verdade, nós precisamos de você. Será isso que você queria ouvir? Eu vou falar para você. Eu preciso de você. Mas eu preciso de você tanto quanto você precisa de mim. Porque um membro, por mais importante que ele seja, se ele for arrancado do corpo, o corpo sobrevive. Mas o membro apodrece. Meu braço é importante, mas eu vivo sem o braço. Vai fazer falta. É importante. Vou ter limitações porque está me faltando um braço. Mas o corpo não vai perecer por causa do braço. Vai sentir falta. Vai ser menos eficiente. Agora o braço sem o corpo vai apodrecer, vai acabar, vai sumir. Está entendendo? O corpo precisa de você, mas você precisa do corpo. Amém? Amém. Então, aceite a sua posição. Aceite o lugar que Deus colocou você no corpo. Ele colocou como Ele quis. Se Ele quis que você seja um diácono, seja um diácono. Se Ele escolheu para ser um presbítero, seja um presbítero. Se Ele escolheu para ser um pastor, seja um pastor. Se Ele escolheu para ser uma missionária, seja uma missionária. Se Ele te escolheu para ser um membro, só membro, sem título nenhum, só membro, você é importante. Você faz parte do corpo. O corpo precisa de você, mas você precisa também do corpo. Amém? Amém. Número 5. Quinto ensinamento sobre o corpo de Cristo. Versículo 22. Diz assim: antes os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. São necessários. Até os membros, que ensinamento? Até os membros que parecem ser mais fracos são necessários. Às vezes a gente tem irmãos, olha aquele irmãozinho fraquinho, sabe? Aquele irmãozinho fraquinho, e a gente acha que vai funcionar melhor se ele sair. É um engano da gente, irmãos. Primeiramente, não esqueça que você já foi um fraco. Se a pessoa é um fracassado, não se esqueça que você também já foi um. Verdade. Entendeu? Tem pessoas, irmãos, que se esquecem quem eles eram. Se tem uma coisa que não faz, e você sabe que é bem assim que eu faço, é desprezar ninguém, é rejeitar, irmãos, uma pessoa, independente do que ela faz, independente do que ela é porque eu sei que eu já fui. Só tem pessoas, irmãos, que Deus tirou do lixo e hoje fez luxo. E daí quando está chegando aquelas pessoas que ainda estão no lixo, ainda estão sujos do lixo, parece que esses irmãos querem excluir essa pessoa, querem tirar essa pessoa, querem mostrar obstáculos para que essa pessoa não faça parte do corpo. Então, amados, entenda uma coisa: até os membros mais fracos do corpo são importantes.
importantes. Então, nós temos que valorizar a todos. Até aqueles que vêm de vez em quando na igreja são importantes. É verdade. Entendeu? Até aqueles que vêm de vez em quando na igreja são importantes. Até aqueles, amados, que não querem fazer nada, são importantes. Porque são do corpo. Faz parte do corpo. E nós temos que cuidar. Pede para ele não fazer ela gritar, senão é pior, então deixa solta. Se ela gritar, deixa solta. Então, nós precisamos, amados, entender que até os fracos são necessários. Olha para as pessoas, olha para os membros fracos do corpo, lembrando quem você era um dia. Lembrando quem você era um dia. Porque você não chegou aqui na igreja prontinho. Você não chegou aqui na igreja abalando. Você chegou aqui dentro do trabalho. Entendeu? Então deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir. Vamos entender que até os fracos são importantes. Entendeu? Até aqueles que são fracos são importantes neste corpo. Número 6. Número 6. Versículo 23. Diz assim: e os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que não são, e aos que são menos decorosos, damos muito mais honra. Vou ler o versículo 24, também diz assim: porque os que em nós são mais nobres, não tem necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra aos que tinham falta dela. Sexto ensinamento sobre o corpo de Cristo. Nós temos que aprender a honrar, irmãos, os membros que nós reputamos por menos dignos de honra. Sabe aquele irmãozinho que você acha que ele não merece a oportunidade? Às vezes é esse que nós temos que honrar. Porque aquele que você acha que merece a oportunidade não é o que Deus quer ouvir naquela noite. Sabe? Então, a Bíblia diz, irmãos, que o próprio Deus honrou os membros que eram reputados por menos honra. Porque os nobres não precisavam. Os nobres não precisavam. Ou seja, Deus honrou aquilo que era mais desprezado. Mais desprezado. Então, nós temos que aprender, irmãos, não honrar somente aquilo que parece ser uma estrela. Entendeu? Parece que se for uma estrela, ou tiver vestido como uma estrela, esse merece honra. Mas muitas vezes é só a casca, irmão. Às vezes está aquele ali maltrapilho, que você olha e é rejeitado aos olhos. Ali que nós temos que aprender a honrar. Porque Deus nos honrou, escolhendo nós, irmãos, da onde nós estávamos, aonde nós vivíamos, quem nós éramos. Deus nos honrou e nos escolheu para sermos partes desse corpo. Então, nós temos que honrar, irmãos, não os membros que já são nobres no corpo. A Bíblia diz que Deus, esses não precisam. Nós temos que honrar aqueles que ninguém honra, aqueles que ninguém dá valor. É esse que nós temos que honrar. É esse, irmãos, que vai agradar a Deus se a gente dá honra. Glória. Amém, irmãos? Amém. Tem igrejas que são cheias de frescura para dar uma oportunidade para uma pessoa. Para dar uma oportunidade para uma pessoa. Olha o jeito que está vestido, olha o tempo que tem de igreja, a santidade que a pessoa tem, mas chega um político vagabundo, safado, eles colocam no altar sentado. E dão um microfone para ele ainda, tá? Dão um microfone para ele ainda. Sabe o que é isso? Hipocrisia. Sabe o que é isso? Interesse.
Está entendendo? Então, amados, nós temos que aprender a honrar. Não é quem é nobre, que esses não precisam. Isso até o mundo faz por eles. Nós temos que honrar, irmãos, aqueles que muitas vezes não têm honra, que não são reconhecidos. Quem vos está falando nessa noite, irmãos, era o simples filho de uma prostituta que nem o pai sabe quem é. Mas Deus me escolheu para pregar a sua palavra. Deus me chamou para pregar a sua palavra. Aleluias. Amém? Amém. A palavra decorosos, que aparece no texto, são menos decentes, não são tão bonitos, não tem tanta aparência. Decoroso é isso. Um extremo. Está entendendo? Se o irmão estiver bem vestido, se for bonitão, se for estiver bem representada, se for bonita, ou aí é uma levita de Deus, aí é uma profetisa, aí é um profeta. Daí chega o irmãozinho simplesinho, isso não é nada. Às vezes são pessoas que já foram rejeitadas por Deus. E o Davizinho está ali, fedendo a ovelha, só esperando a unção para tomar o lugar. Sétimo ensinamento. Eu vim 5 horas para a igreja hoje e Deus me deu essa palavra. Então aqui Deus dá 5 horas da tarde na igreja. Número 7, amados, versículo 25, a parte A, diz assim: para que não haja divisão no corpo. Sétimo ensinamento, amados, sobre o corpo de Cristo. Devemos cuidar para não ter divisão no corpo. Não podemos permitir que haja divisão no corpo. Para não acontecer aquela história lá de 1 Coríntios capítulo 3. Eu sou de Paulo, sou de Apolo, sou de... né? Então, amados, não pode ter divisão no corpo. O corpo tem que estar unido, o corpo tem que estar junto, o corpo tem que estar no mesmo propósito. Porque se tiver divisão no corpo, amados, como que seria se a minha perna direita quisesse ir para o lado direito e a perna esquerda para o lado esquerdo? Como que seria? Então não pode ter divisão no corpo. Não podemos permitir divisão, não podemos permitir que o diabo queira nos afastar do corpo. Precisamos estar unidos no corpo, porque assim nós somos fortes. Um corpo unido, um corpo junto, amados, é forte. Oitavo ensinamento sobre o corpo. 25, a parte B. A parte A diz para que não haja divisão no corpo. A parte B diz: mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Outra tradução diz: os membros tenham o mesmo cuidado uns para com os outros. Aqui, irmãos, não importa, amados, quem você é. Se você não vem, eu quero saber. Eu mando mensagem para todos aqui. Por que não veio? Você está bem? Quando está doente, eu trato todos iguais. Fico perguntando, só é chato. Está melhor hoje? Como é que está? Entendeu? Tem que ter o mesmo tratamento para com todos. Num corpo, eu não posso tratar melhor o pastor Luiz e tratar menos a pastora Aline. Não. O tratamento no corpo com os membros tem que ser iguais. Por isso, amados, que nós, quando acaba o culto, eu gosto, irmãos. Eu não tenho pressa não para deixar a igreja. Quando eu cheguei aqui, tinha uma mania. Dava aqui o amém, já começava a bater as portas, baixar as portas. Já falou só desligar a luz, o povo tem que ir embora. Eu deixo o povo aí, ó, conversando. Espero até o povo cansar. Que às vezes até, né, Paulo? Tem que vir chamar, porque eu não quer ir embora. Então, amados,
Por quê, irmãos? Porque a gente tem que conversar, a gente tem que ter essa união, essa preocupação, um conversando com o outro, um cumprimentando o outro, um abraçando o outro, né? No domingo, independente de quem seja, eu saio daqui de cima, eu vou cumprimentando a todos. Se eu não cumprimento alguém que foi embora antes de eu chegar nele, porque senão eu vou cumprimentar todo mundo, entendeu? O tratamento do corpo tem que ser igual um para com os outros, não só da parte do pastor, mas da parte de toda a igreja, não só da parte dos obreiros, mas da parte de toda a igreja, entendeu? Não adianta ter, vamos dizer assim, né, aquelas panelinhas. A minha panelinha aqui eu trato bem, a minha panelinha aqui, né? Não, é todo mundo, irmãos. Nós temos que sorrir para todo mundo, nós temos que abraçar todo mundo, nós temos que completar todo mundo, nós temos que se preocupar com todo mundo. Verdade. E o mais lindo ainda, amados, o mais lindo seria ainda, é que você mesmo, vendo que o seu irmão está vindo, ou sabendo de alguma coisa, se preocupar com ele. Fica mais bonito ainda. Entendeu? Se o pastor já perguntar, ele já vai ficar feliz. E alguns vão pensar que eu não faço mais que a minha obrigação. Mas é mesmo. A obrigação do pastor é cuidar das ovelhas. Mas, eu não faço por obrigação, eu faço por amor. Mas, imagina, né? Imagina, pastor Luiz, sei lá, está bem doente, um problema, está uns dias sem vir, eu estou preocupado com ele, como é que ele está, se ele está fazendo falta, daí vai lá o presbítero Luiz perguntar para o pastor Luiz, pastor Arraial vai perguntar para o pastor Luiz, né? A Cris vai perguntar para o pastor Luiz como é que está. Nossa, está todo mundo sentindo minha falta. Eu sou importante. É verdade. Está entendendo? Nós temos que fazer que as pessoas se sintam importantes e cuidar uns dos outros. Tratamento igual. Ah, mas eu gosto mais desse, não gosto, eu gosto menos desse, que se der errado. Tem que gostar de todos igual. Verdade, Deus. Você pode até ter afinidade mais com alguma pessoa. Isso até é normal, mas o cuidado tem que ser igual. O amor tem que ser igual. Verdade. Amém? Amém. Nono ensinamento sobre o corpo de Cristo. Versículo 27. Diz assim: ora vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. O nono ensinamento sobre o corpo que nós precisamos saber, irmãos, é que o corpo é de Cristo. E cada membro do corpo, irmãos, é dele em particular. O que significa isso? Cuidado que você vai dizer para a mão, porque a mão não é sua. A mão pertence ao corpo. O corpo é de Cristo. E a própria mão, individualmente, é particular de Cristo. E nós temos, amados, que saber que o corpo não é nosso. Se você é mão, você nem é dono da sua mão. Se você é pé, você nem é dono do seu pé. Porque se você é mão ou se você é pé, a mão ou o pé pertence a Cristo. São seus membros em parte. Exclusivos. Está entendendo? Por isso que eu não posso fazer com a minha mão o que eu quero. Porque a minha mão é dele. Diga comigo. O corpo é de Cristo. E cada membro é dele. Em particular. Está entendendo? Amém. Aquele que você olha assim, podia sair daqui. É dele. Aleluia. Em particular. Glória a Deus. Em particular. Aleluia. Eu já vi isso, irmãos. Aqui eu nunca vi. Mas se eu ver, eu chamo a atenção. Mas eu já vi isso. Gente torcendo para outros caírem. Meu Deus. É, Deus. Ele dando trabalho, podia cair uma vez aí. Podia ir para o inferno uma vez, né? Às vezes eu já estava livre dele. Famosa oração contrária. É. Mas ele não é meu.
ele é de Cristo. É Deus. Jesus morreu por mim, morreu por você. Aleluia. Você tem tanto valor para ele quanto eu tenho. Entendeu? Eu posso ter 28 anos de fé, posso ter feito muita coisa para Deus, mas o meu valor para ele é o mesmo valor do que aquele que levantou a mão hoje e aceitou ele como Salvador. Para ele é o mesmo valor. É uma alma, é uma vida que ele morreu por ela. 10 e último ensinamento sobre o corpo de Cristo. Efésios 5, 23. Efésios 5, 23. Porque Se hoje ouvir, nós aprendemos que, embora sejamos muitos, somos um só corpo. Nós aprendemos que, embora sejamos muitos, nem todos têm a mesma função. Nós aprendemos que, embora sejamos muitos, somos membros individualmente uns dos outros. Nós aprendemos, número 4, que você precisa aceitar a sua posição no corpo e entender, independente do lugar que você está no corpo, você é importante. Número 5, até os membros que parecem mais fracos são necessários. Número 6, devemos honrar os membros que reputamos por menos honrados. Número 7, devemos cuidar para não ter divisão no corpo. Número 8, devemos cuidar um dos outros igualmente. Número 9, o corpo é de Cristo. Número 10, pode ler o versículo. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. 10º ensinamento. Nós somos o corpo, mas ele é a cabeça deste corpo. E a Bíblia diz que ele não só é a cabeça, mas também o Salvador do corpo. Eu vou repetir. Ele é a cabeça do corpo. E ele é o Salvador do corpo. Glória a Deus. Salvador você sabe, né? É ele que vai salvar o corpo. Mas a cabeça, irmãos, quem comanda o corpo não é as pernas. Quem comanda o corpo não é o coração. Quem comanda o corpo não são os braços. Quem comanda o corpo é a cabeça. É o cérebro. É ele que manda a mensagem para todo o corpo. Para mim mexer esse dedo, eu primeiro tenho que pensar em mexer ele e o cérebro vai mandar lá para a minha mão. Ó. É esse dedo que vai mexer. Levanta o braço, abaixa o braço. A cabeça é que comanda todo o corpo. O que o senhor quer dizer com isso? Pare de querer fazer o que você quer. Deixa a cabeça comandar você. Aleluia. Glória a Deus. Nós somos o corpo, mas a cabeça é ele. Quem dirige, quem controla, quem domina o corpo é ele. E você pode ter certeza e convicção, amados, que eu me deixo ser dirigido por ele. Amém? Amém. Então, amados, vamos entender. Número 10, que ele é a cabeça, ele que comanda, ele que controla, ele que tem o controle de tudo. E ele é o Salvador do corpo. Ele que vai salvar o corpo. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Que você possa ter aprendido um pouco sobre o corpo de Cristo e a sua